Abramos a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Nós leremos do verso 23 até o final do capítulo, no verso 37. Nos diz assim: Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades já ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se juntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer uma medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém. Vamos orar ao Senhor? Aplica, Senhor, a tua palavra ao nosso coração, em meio aos louvores que entoamos, as orações, a declaração de fé, nosso anseio como teu povo reunido no dia do Senhor e em tua presença, também é e sobretudo é ouvirmos a tua voz, pois ela é doce, a tua voz, ela é como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar. A tua voz é o único conselho que nos interessa e como vemos na vida dos teus servos, ela é como a voz do trovão, mais alta do que todos os rumores do mundo, mais alta do que as vozes do nosso coração, das nossas preocupações e até mesmo das circunstâncias da labuta da nossa vida. E te louvamos porque tu és Deus, o Deus que guiou o povo no passado, que guardou a igreja nos tempos de perseguição e que há de manter sempre o remanescente fiel até a vinda do Senhor. E isso o Senhor fará por intermédio da graça que é manifestada a nós, pelo poder do Espírito Santo, que habita ricamente em nós, aplicando a tua palavra ao nosso coração, e nos enchendo dela, e dessa maneira nos enchendo de si também. Nós te louvamos e pedimos, portanto, que o Senhor nos fale, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a igreja está no mundo do pecado, que é oposto ao Senhor Deus, que é oposto à lei de Deus, que é oposto ao Evangelho, que é oposto à cruz, que é oposto a Cristo. Não nos enganemos, o mundo, ele não é amigo de Deus. Por isso mesmo, a palavra de Deus nos exorta que não temos como ser amigos do mundo e, ao mesmo tempo, sermos amigos de Deus. Não há como servirmos a Deus e servirmos às preocupações deste mundo ou mesmo a Mamon. E por isso mesmo, em todos os tempos, o povo de Deus, a Igreja de Cristo, esteve sob o ataque do espírito do século e sobre o ataque do próprio Satanás, o opositor da obra de Deus, aquele que
penetra na mente, no coração daqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados, escravizando-os, e, se possível, como um leão que ruge ao derredor tentando tragar, ele enganaria ou tragaria até mesmo os eleitos, se possível, porque podemos confiadamente esperar no Senhor, pois não é possível. Há um desprezo do mundo, do século, do cientificismo, da mentalidade do mundo, da sua sabedoria, dos seus conselhos ao Evangelho e à Palavra de Deus. Por isso eu quero pedir que você mantenha a Bíblia aberta para observar algumas coisas. O contexto do texto que lemos se dá numa história um tanto quanto maior. Os discípulos estiveram e permaneciam em Jerusalém, pois o Senhor lhes havia dito que ali permanecessem até que do alto viesse poder sobre eles. Pois bem, há algum pouco tempo atrás, o Espírito Santo de Deus havia vindo sobre a igreja, e esse Espírito que fora derramado fizera então habitação sobre eles, e eles, tomados de poder, eles anunciavam o Evangelho. E Pedro, acompanhado por João e pelos demais discípulos, agora apóstolos, anunciavam o Evangelho com poder. O mesmo Pedro, que não fazia poucas semanas, estivera negando ao Senhor Jesus por 3 vezes antes que o galo cantasse, inclusive com a negação em meio a injúrias e a palavras que ofendiam até mesmo a santidade do Senhor e ofendiam as pessoas. Esse Pedro tivera a tentação de retornar à sua antiga vida. Ele voltara então a ser um pescador, não de homens, mas um pescador de peixes como no passado, até que o Senhor Jesus surge, agora glorificado e ressurreto, em corpo, às margens do Mar da Galileia, e Pedro está nu, pescando, e ele vem à margem para estar com seu Senhor, os discípulos são alimentados por ele, e ele é renovado, tendo que responder ou declarar a sua fé em Jesus. A declaração de fé nos lembra quem nós somos, nos lembra a vocação que nos foi feita e qual é o propósito da nossa vida. Ele declara também por 3 vezes que ama o Senhor. Ele demonstra a sua incapacidade e a sua fraqueza, até mesmo para fazer com que o Senhor acreditasse mesmo naquilo que ele dizia. Ele disse: tu sabes, tu conheces o meu coração, o Senhor sabe o quanto eu sou fraco, o Senhor sabe como a minha estrutura é frágil, mas o Senhor sabe que com toda a minha fraqueza eu te amo. E o Senhor então diz a ele, relembra a vocação, né? Apacenta então as minhas ovelhas. Pedro, junto com os apóstolos e com todos os que permaneceram em Jerusalém aguardando o poder, agora anuncia o Evangelho. Ele fora cheio de Espírito, anunciaram o Evangelho em Pentecostes e tivemos cerca de 3.000 homens convertendo, tirando mulheres e crianças. Um sem número de pessoas havia agora crido no Senhor e confessava ao Senhor. No contexto mais próximo, Pedro e João foram ao templo, entraram pela Porta Formosa e se depararam ali com um homem que toda vez era levado àquela porta. Um homem que provavelmente eles já haviam cruzado o caminho, que eles viam ali, mas agora, ao passarem por ele, as coisas eram diferentes. Eles não eram as mesmas pessoas. Eles tinham algo neles que os tornavam diferentes de quem eles eram. Eles eram morada do Espírito Santo, que era o poder que habitava neles, e ao mesmo tempo, eles, como cantamos, se refugiavam no Senhor. Eles habitavam na presença de Deus e, portanto, eles não poderiam passar por aquele homem da mesma forma. E o texto diz que eles anunciam a Cristo, eles curam aquele homem coxo, que não andava sozinho e era conduzido àquela porta, agora adentra ao templo para adorar. E no capítulo 4 nós vemos que eles ainda falavam, eles pregavam, isso está no verso 1, quando vieram os sacerdotes e o capitão do templo, esse era um indivíduo do próprio Sinédrio que ficava naquele lugar, e os saduceus, que eram a maioria dos 71 membros do Sinédrio também, e o verso 2 diz, ressentidos por ensinarem eles
o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte. É interessante esse desprezo, um ressentimento por eles ensinarem a ressurreição dos mortos em Jesus. O que incomodava não era meramente eles falarem de Jesus, mas era eles falarem da ressurreição, porque os saduceus não criam em ressurreição do corpo. Os saduceus criam numa vida pós-morte metafísica, sem corpo, portanto, uma vida pela metade, pois as Escrituras nos ensinam que o ser humano ele não é partido, tripartido, nem bipartido. O ser humano é uma unidade, ele é corpo e alma. E ele não é o ser humano por completo só em alma, nem é o ser humano completo só no corpo. Ele é o ser humano feito carne e fôlego de vida dado por Deus, o sopro que Deus inspira em suas narinas e faz com que ele seja, então, alma vivente. Alma vivente é tudo isso que somos. E eles não criam nisso, portanto, eles criam uma vida pela metade, uma vida que não era inteira, uma vida que não era plena, e eles queriam escravizar as pessoas a essa falta de esperança. Ontem, até de noite, minha esposa dizia assim, puxa, fulano, Emílio Garófalo crê que no céu a gente não vai comer carne. Eu tenho uma informação para vocês, irmãos, eu também creio. E se você gosta muito de carne, coma tudo que você puder agora. Vá numa boa churrascaria hoje, vá num bom rodízio, me chame. Eu gosto daquele tempo em que as ovelhas chamavam o pastor para almoçar, que saudade. Né? De preferência, se for numa boa churrascaria, melhor ainda. Bom, carne não dá em árvore, no céu não haverá morte, então aproveite enquanto há tempo. Né? Não haverá morte, mas haverá vida plena. E imagino eu que se picanha não der num pé de picanha, a gente não vai comê-la mais. Então aproveite, coma toda a gordura que você puder. Comamos e bebamos porque amanhã morramos. Alguns dizem assim. O fato é que eles não criam nisso, e o que incomodava de fato aqueles homens era a ressurreição. Você percebe que o materialismo dos nossos dias, ele quer conduzir os homens a essa falta de esperança. Que a vida é isso aqui, que a vida ela se manifesta nos prazeres da carne, e a esperança toda da vida é colocada naquilo que podemos usufruir, naquilo que podemos amealhar, naquilo que podemos desfrutar nesse grande self-service, nesse fast food, nessa praça de prazeres e desejos. John Bunyan diria a feira de vaidades, que é exposta a nós e que invariavelmente acaba nos escravizando a desejos, a prazeres que militam na carne, a desejos com os quais ainda lutamos e que muitas vezes nos conduzem por caminhos que nos levam à tristeza, nos levam à escravidão e destoam daquilo que o Senhor tem preparado para nós. A esperança está exatamente em que Cristo ressuscitou dentre os mortos em corpo, num corpo glorificado, que o túmulo estava vazio ao terceiro dia e que ele subiu aos céus. A dúvida de Tomé não era meramente sobre o poder de Jesus, sobre a morte, mas exatamente sobre essa vida plena que Cristo tem para os seus. E por isso o Senhor diz, toca aqui, vê as chagas. Será que é necessário para nós tocarmos nas feridas do Mestre para podermos ter a nossa mente, o nosso coração voltados para o que realmente é verdadeiro e importa? Ou, de repente, apesar de não nos sentirmos ressentidos, porque a ressurreição é o centro da mensagem do Evangelho, não apenas a morte, pois se Cristo houvesse morrido e não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Mas porque Cristo ressuscitou. E não é à toa, nós nos reunimos no dia da ressurreição
de Cristo, esse é o dia do Senhor, o dia da vitória sobre a morte, o dia em que a morte é maniteada e colocada prostrada diante da igreja de joelhos, fazendo com que nós não a temamos mais, mas quando a encontremos no dia estabelecido pelo Senhor, a vejamos como aquela que fará então a condução das nossas almas àquele estado de espera glorioso em que nós desfrutaremos já da presença de Cristo num paraíso, na espera de que no grande dia do Senhor então os céus se rasguem e nós, a igreja invisível, como lemos hoje, desçamos juntamente com a Nova Jerusalém como a noiva vestida, preparada e belíssima para o seu noivo, e vejamos os elementos se desfazerem no novo céu e na criação da nova terra. E essa é a nossa esperança. Nós não seremos indivíduos vestidos de camisolas brancas sentados em nuvens cantando eternamente Aleluia de Handel. Imagino, eu sei que vai ter coral e você vai estar ali na frente regendo, não, porque eu acho que vai ser um arcanjo que vai reger. Vai que tu vira um arcanjo. Mas nós o faremos em corpo e alma diante do Senhor, a crermos e conduzirmos a um estado de fé das nossas vidas em que aquilo que fazemos, a maneira como nos portamos, a forma como vivemos aqui, expressa aquilo ou deve expressar aquilo que cremos, nos conduz a uma vida em que as nossas atitudes e a forma como a nossa fé se manifesta aponta para essa realidade. Que a ressurreição, ela nos conquistou e que nós não temos temor de nada, porque se o último inimigo foi vencido, a morte, que outro inimigo resta com qualquer tipo de poder sobre nós? Jesus Cristo, ele nos garante vida eterna e, portanto, uma vida plena, completa, em corpo e alma diante dele. O texto diz que eles ficaram ressentidos, e só um aspecto é que o sentido da expressão é que eles relinchavam como cavalos e batiam os seus cascos no chão. Já viu um cavalo nervoso? Né? Batendo o casco no chão e bufando pelas ventas. Eles esperneavam. Eles se alvoroçavam. Eles prenderam Pedro e João. E o que se segue da boca de João é completamente diferente daquilo que saiu dos seus lábios no dia em que o Senhor Jesus foi conduzido ao mesmo sinédrio, onde estavam os mesmos sacerdotes, Anás e Caifás, os mesmos homens que haviam acusado Jesus. Agora Pedro e João são conduzidos aos mesmos que haviam sentenciado o Senhor Jesus, ou pelo menos conduzido aqueles que poderiam sentenciar à morte. Mas eles não temeram, nem Pedro, nem João. Eles vão diante do sinédrio, daquele tribunal estabelecido com o propósito de tirar-lhes a vida. Antes Pedro tivera medo disso. Em Marcos, no capítulo 8, o Senhor Jesus faz uma pergunta aos discípulos: que dizem os homens que eu sou? E eles dizem, alguns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é isso, que o Senhor é aquilo. E eles começam a discutir, Pedro se levanta no meio deles e diz, tu és o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus diz, olha, não foi nem carne, nem sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E então o Senhor Jesus passa a ensinar que se seguiria a ele uma série de situações. Ele haveria de ser perseguido, ele seria preso, e ele dizia que seria morto. No final da sua fala, ele aponta que ele ressuscitaria o terceiro dia. Ele diz, mas eu vou ressuscitar. Pedro parece que não ouviu essa parte, ou não quis ouvir essa parte, porque a vida dele estava conectada àquilo que o corpo pode sofrer e às dores dessa vida. E não interessava tanto a ressurreição, por isso ele se levanta e ele passa, vocês lembram desse texto? Ele passa a repreender Jesus. Se eu tivesse ali, eu levantaria e diria para Pedro, Pedro, você tem coragem de repreender o mestre. Nada, provavelmente eu faria coro com Pedro. E ele repreende o Senhor Jesus. Imagina, não diga isso.
imagino que o coração de Pedro fora movido exatamente pelas preocupações que ele não teve agora nesse momento. Bom, se o mestre ia ser morto, o que é que ia acontecer com os discípulos dele? Imagina. Se o mestre todo-poderoso, aquele que anda sobre as águas, que ressuscita pessoas, que cala a boca de indivíduos poderosos, que expulsa uma legião de demônios, se esse indivíduo que faz com que o mar e o vento se calem, ele vai morrer, o que vai ser de mim? Imagine Pedro pensando isso, e ele repreende Jesus, e a resposta de Jesus revela alguma coisa. Tu cogitas das coisas dos homens, e não das coisas de Deus. Arreda Satanás. Percebe que muitas vezes a nossa mentalidade é levada, ainda que caminhemos com o Senhor Jesus, sejamos seus discípulos, a pensar demais nas coisas dos homens. Quando ele fala das coisas dos homens, ele está falando das coisas desse mundo caído, desse mundo meramente físico, em que as pessoas julgam que elas podem ser o que quiserem, fazer o que quiserem, meu corpo, minhas regras, minha vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso, e por aí vai. Ele está muito conectado a isso. E é possível que, de alguma forma, nós façamos o mesmo, nós nos conectemos tanto a isso que nos esqueçamos de ouvir a ressurreição. Pedro agora age completamente diferente. Ele não tem medo da morte, porque ele sabe que a ressurreição é um fato. E observe que no verso 8º do capítulo 4, ele está cheio do Espírito Santo. E ele diz assim, olha, autoridades do povo e anciãos, vocês vão nos interrogar hoje a propósito do benefício feito a um homem que era enfermo e do modo por que foi curado em nome de Jesus. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, e ele repete, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, é em nome dele que nós curamos esse enfermo e a gente vai continuar pregando. Não importa o que o Sinédrio fizesse com Pedro, não importa o que João e ele haveriam de sofrer ali, eles estavam dispostos, irmãos, a perder a vida, não a vida completa, porque assim como somos uma unidade, a vida não se esvai, a vida não se acaba quando o corpo expira. Percebe? A gente utiliza muito a expressão de que morreu, acabou a vida, mas não. Eles tinham consciência disso. A vida é mais do que pó. E nós aguardamos que ela seja, ou esse pó seja glorificado, mas o fôlego que permanece eterno diante de Deus, e eles sabiam disso, é aquilo que os move a ir adiante. Paulo, movido por essa compreensão, ele diz, né, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele diz que era melhor para ele partir, mas porque o Senhor tinha propósitos de um ministério, ele se satisfazia em permanecer. Perceba o seguinte, a igreja, ela não retrocede, ela não teme diante do mundo, e no início eu dizia isso, que é inimigo, oposto, contrário ao Evangelho, à lei de Deus e ao povo de Deus. Primeiro porque ela tem consciência de onde está guardada a sua esperança. O seu depósito está em Cristo. Ela tem consciência de que não há nenhum mal que o mundo possa operar contra o povo de Deus, que a graça de Deus não seja maior, e que a operação da obra maravilhosa de Cristo não sobrepuje o mal. Quando penso na igreja e me lembro dos mártires, e talvez um livro, se você tiver estômago para ler, no qual você poderá ser empolgado ou talvez humilhado a uma vida de maior piedade e compromisso diante de Deus, é o livro do John Fox, o livro dos mártires, que mostra como a igreja, ao longo dos tempos, ela se manteve fiel ainda que em meio a muito sofrimento. Eles criam nessa ressurreição e nada, portanto, poderia tremer ou fazê-los tremer. Mas há outra coisa. Diante dessa situação toda, ainda há algo que está sobre a igreja
que está sobre a igreja e que a fortalece e anima. E o verso 13 causa espanto do sentimento de ressentimento contra a igreja. Agora, o verso 13 do capítulo 4 mostra o sinédrio com um outro sentimento. Eles agora estão espantados. Eles estão espantados, porque eles veem a intrepidez de Pedro e de João. E eles sabem, eles acompanharam o ministério de Jesus, eles estavam ali durante todo o tempo, eles sabiam quem era Pedro e João, e eles sabiam que eles eram homens do norte de Israel, da Galileia, não eram homens do centro cultico, eles não haviam frequentado as escolas dos rabinos que eles mesmos haviam frequentado, eles não haviam, como Paulo, sido ensinado aos pés de Gamaliel, que por sua vez havia sido ensinado aos pés de Hilel, um dos rabinos que eram, na realidade, um dos grandes vultos da teologia hebraica de todos os tempos, até hoje. Até os nossos dias, Hilel é um dos grandes vultos da interpretação da lei. Paulo foi ensinado aos pés do discípulo direto de Hilel. Pedro e João não. Mas Pedro e João tiveram um privilégio que Paulo não tivera. Eles foram ensinados na escola do mestre. Eles haviam sido ensinados na escola do próprio Deus encarnado, do Senhor Jesus. E agora, tendo obedecido e permanecido no centro da perseguição em Jerusalém, no lugar onde o próprio mestre havia sido preso, onde ele havia sido julgado, onde havia sido crucificado, mas também no lugar onde ele havia ressurreto, eles agora falam de uma maneira impressionante. E aqueles homens dizem, peraí, mas esses não são homens iletrados, incultos? A ideia ali, eles não são aqueles burrinhos que não tinham condições de falar conosco, que não estavam na mesma página intelectual. Peraí, nós somos aqui PhDs, eles são, como dizia na minha época, Mobral. Só os mais velhos vão entender isso, né? O Mobral. O sorriso de canto de boca dos mais velhos revela a idade. Todo mundo do século passado. E eles não têm o conhecimento que nós temos. E o texto diz assim, admiraram-se. Admiraram-se. Não há outra maneira do povo, do mundo, do século, se portar diante da sabedoria de Deus, do poder de Deus. Eles ficam admirados mesmo. No entanto, o que acontece muitas vezes é que nós acabamos nos apequenando, acabamos temendo, acabamos nos sentindo incapazes de avançar diante de um cientificismo ou diante de conselhos que o mundo tem para dar, que são opostos à palavra de Deus, porque as pessoas, elas, na sua arrogância, elas apontam o evangelho como algo simples demais, ou como algo que não dá para discutir com a ciência, e de fato não dá para discutir, porque o evangelho é mais alto. Ele é infinitamente mais alto, ele não pode ser comparado à ciência dos homens, ele não pode ser comparado à academia humana. O evangelho é muito mais alto que isso. A gente não discute o evangelho com a ciência. Muito pelo contrário, a gente mostra à ciência que o evangelho está acima. E o poder de Deus, ele faz com que até mesmo os cálculos mais fundamentais eles sejam, de alguma forma, até refeitos por Deus. Por isso o Senhor Jesus anda por sobre as águas, por isso que ele ressuscita. Esses são cálculos que a ciência não pode explicar. São cálculos que o homem não tem como explicar. São cálculos da fé, não são cálculos de uma simples materialidade. Outrora, a própria ciência entendia isso. No edifício do conhecimento, que era chamado lá na Idade Média de Marguerita Filosófica, o topo do conhecimento era os céus. Todo o conhecimento, desde a mais tenra idade, com a mãe que conduzia a criança na alfabetização, a educação, depois passava, não é, pelas áreas em que ele se desenvolvia, agora podendo discutir as coisas, depois podendo retoricamente defendê-las, como Pedro e João estavam fazendo, depois passando pela geometria, pela geografia, pela aritmética e pela própria música. O topo disso era a teologia, não a teologia dos homens,
mas aquilo que se chama de metafísica, o olhar para os céus e se maravilhar doxologicamente com a grandeza de Deus. No entanto, o conhecimento dos nossos dias, ele conduz os homens a olhar para baixo. E quanto mais eles crescem no conhecimento deles mesmos, mais para baixo eles olham. E mais enterrados eles permanecem, escravizados pela falta de finalidade e objetivo do conhecimento deles. Eles não conhecem aquilo que nós, o povo de Deus, conhecemos, que é a alegria e a profundidade da doxologia. Ou seja, vermos a verdade, a beleza e a bondade e glorificarmos a Deus. Eles ficam maravilhados, admirados, como Sinédrio, mas eles não adoram. Agora veja o que acontece com a igreja. O verso 24 que lemos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades se ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles dizem, olha, para fazerem mal ao teu servo Jesus, para fazerem tudo, no entanto, que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Eles se voltam ao Senhor, eles adoram ao Senhor, dizendo quem é o Senhor. Adoração é isso, né? Soberano Senhor, que fizeste o céu. Eles reconhecem a grandeza, a soberania e a majestade do Senhor. Eles olham para as circunstâncias da vida, houve morte, há perseguição, há um mundo que se levanta contra o Senhor, um mundo que imagina coisas vãs, ou seja, pensa de forma contrária ao Evangelho. Mas tudo isso é feito segundo a tua mão e o teu propósito predeterminaram. O povo de Deus é o povo que conhece os tempos. Eles discernem os tempos. O povo de Deus sabe fazer a leitura do mundo, a leitura dos acontecimentos, a leitura do tempo em que ele vive, para se colocar, se portar da forma correta para que o nome do Senhor seja glorificado. Lá no Antigo Testamento, depois dos 10 anos de perseguição de Saul a Davi, ele, então, é reconhecido como rei de todo Israel. Ele havia sido reconhecido como rei de Judá, mas agora ele é reconhecido rei de todo Israel. E cada tribo envia presentes. Uns enviam homens que são aptos, hábeis com a lança, outros são hábeis com a espada, outros são hábeis no arco, outros são hábeis na funda, alguns são hábeis em outra coisa, enfim. Mas tem uma tribo que manda menos gente. Que manda menos gente. É a tribo de Issacar. Eles mandam lá alguns poucos homens. E diz assim, que são aptos para ler os tempos e dar conselhos ao rei. Não precisava de muita gente. De fato, esses são poucos. Aqueles que têm discernimento. O povo de Deus não é um povo enganado. Ele percebe os acontecimentos, as circunstâncias, as situações. E diz assim, é a mão de Deus. O propósito predeterminado do Senhor está se cumprindo. E nós estamos aqui para continuar anunciando a grandeza de Deus. Eles são levados no meio daquela situação de perseguição e de luta que iniciava, um sinédrio rangendo os dentes e batendo os cascos e bufando pelas ventas como eles estavam. E eles pedem ao Senhor que lhes dê poder para ir adiante. E o texto diz que eles oraram e o lugar tremeu. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Mas espera aí, o Espírito Santo não já habitava neles? Então é a segunda bênção. Todo mundo sai falando língua estranha. Não, não é isso. É porque, conquanto o Espírito Santo habite de fato em nós, nós podemos ser mais
ou menos cheios dele. E perceba, quanto mais conduzidos pelo Espírito, mais cheios de esperança e poder eles são. Quanto mais cheios do Espírito, mais cheios da palavra, que é a esperança, eles são. E mais poderosos eles são. Mais usados por Deus eles são. Eles são cheios do Espírito porque a esperança, a mente e as intenções deles estão focadas nos propósitos de Deus. Por que nós não somos assim poderosos? Simples. Porque os nossos propósitos e objetivos de vida não estão focados nos objetivos e propósitos de Deus. Nós gastamos muito tempo naquilo que não é pão. Nós gastamos muito tempo naquilo que não nos conduz à presença de Deus. Nós não conectamos as coisas. Não fazemos leituras. E a palavra de Deus diz que se comemos ou bebemos, ou se comermos ou bebermos, ou fizermos quaisquer outras coisas, devemos fazê-lo para a glória de Deus. O que pode não ser feito para a glória de Deus? Se assistimos um filme, que seja para a glória de Deus. Se ouvimos uma música, que seja para a glória de Deus. Se escolhemos um curso, que seja para a glória de Deus. Se os pais aconselham os filhos a isso ou aquilo, que esse conselho seja para a glória de Deus. Se investimos os nossos recursos, que seja para a glória de Deus. A maneira como criamos os nossos filhos, como nos casamos, como o nosso casamento se manifesta. Tudo diz respeito à glória de Deus. E nós precisamos aprender a fazer isso. Vivemos na presença de Deus. Portanto, o nosso lazer é dele, o nosso descanso é dele, o nosso trabalho é dele. Até quando a gente fica doente, esse tempo da doença é dele. E nisso a gente consegue viver doxologicamente. Veja o resultado disso, eu estou caminhando para o fim. O texto, se você voltar os olhos ao verso 4 do capítulo 4, eu preciso apontar esse verso porque o início, no verso 32, conecta a ele. Pedro e João estão no templo, eles não estão dando conta de quem está querendo perseguir a igreja. E o Senhor, por causa da fidelidade deles e do seu próprio poder, do seu interesse, o Senhor opera. E o verso 4 diz assim, muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. 3.000 haviam sido convertidos em Pentecostes, agora já tem mais de 5.000. O Senhor estava multiplicando a igreja rapidamente. Quantos novos convertidos há por ano na igreja? Por ano. Eu acabei de vir da reunião do presbitério. Né? A nossa igreja, e aqui todo mundo é membro de Boa Viagem, né? Então, os que se achegam aqui, se achegam lá, e os que se achegam lá, se achegam aqui, não é? A gente é uma coisa só. Talvez seja a igreja do nosso presbitério que mais cresce. A gente tem, no ano, 130 novos membros no ano. Foi o que teve nesse ano passado. E a gente fica assim, aí o relatório diz assim, parabenizar a igreja presbiteriana de Boa Viagem pela grande quantidade de novos membros na igreja. Em um ano, 130 novos membros. Aí a gente fica assim, quase com asas nos pés, querendo levantar voo. Nada. 130. E não é todo mundo novo convertido, não. A maioria é transferido de uma igreja para outra. A gente não está fazendo nada. Porque a mesma igreja, que tinha o mesmo poder, que serve ao mesmo Deus, em poucos meses já tinha mais de 5.000. Irmão, se é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito, é a mesma mensagem, que serve ao mesmo Senhor, e nós somos, cercados pelo mesmo Espírito, pela mesma mentalidade mudando, o que há de diferente em nós? É a mensagem? Não. É o Espírito?
É o poder de Deus que mudou? Sabe o que mudou? Fomos nós. Foi o nosso coração que mudou. Nós nos tornamos mais terrenos do que celestiais. Nós nos tornamos mais materialistas do que espirituais. Nós somos mais cidadãos da terra do que cidadãos dos céus. Nós servimos muito mais aos nossos interesses e aos ídolos que pululam na nossa alma do que servimos a Deus. Agora, na hora que nós formos cidadãos mais dos céus do que da terra, na hora que nós servirmos mais a Deus do que a nós mesmos, na hora que os nossos interesses forem os interesses de Deus, aí nós veremos o poder de Deus se manifestando através de nós. E não vão ser 130, vão ser 1.300. Vão ser 3.000. E nós veremos então a igreja realmente crescendo no poder de Deus. O que segue dos versos 32 ao versos 37 aponta onde estava o coração da igreja. Percebe, olha, eles tinham um coração e alma. Eles eram, e essa ideia, ela é anunciada, é pregada por Paulo em todas as suas cartas. Lucas está escrevendo aqui. Lucas conheceu Paulo, talvez ele tenha sido compreendido isso até, discutido e aprendido aos pés de Paulo a compreensão de uma doutrina tão cara e tão pouco falada para nós, que é a doutrina da unidade da fé. Nós podemos ser diferentes, nós podemos nos vestir diferentes, os cabelos da gente são diferentes, nós temos gostos diferentes. Eu gosto de comida gordurosa, minha filha não me deixa mais comer. Eu gosto de rabada, mão de vaca. Uma buchadinha pequenininha assim é tão bom, aquele individual, bem temperada, com cominho e pimenta. Hein, Chico? Lá no interior, uma buchadinha. Bênção, meu irmão. Talvez você seja mais, assim, chique. E você vá para casa e coma, sei lá, uma macarronada parisiense. Você coma, sei lá, um filé cordon bleu. Um steak de Ana. Sei lá. Os gostos são diferentes. Mas a nossa fé tem que ser a mesma. Tem que ser a mesma. E Paulo fala sobre a unidade da fé, e você percebe que isso é refletido aqui. Eles têm um coração e uma alma, ou seja, o coração e a alma, eles dizem respeito ao centro da vida. O corpo sem a alma desaba. Ele desaba. Nós não somos zumbis de The Walking Dead que se movimentam sem alma por aí, movidos por um vírus no cérebro. Isso não existe. Sei lá, talvez exista. Tem uns zumbis em Brasília, uns zumbis por aí, né? A gente vê, quando Paulo fala, no capítulo 2 de Efésios, mortos nos seus delitos e pecados, andando por aí, um monte de zumbi. Mas tem uma alma morta ali dentro. Mas tem. Quando ele está falando de alma, ele está falando daquilo que nos move. Aquilo que faz com que peguemos, andemos, nos movamos, acordamos, durmamos. Coração e alma, no sentido bíblico, são termos correlatos. Eles se conectam. E nós falamos de coração como aquilo que move as nossas paixões. Lembra, moça, quando você estava lá no ensino médio, na minha época era 2º grau, e você via, né, aquele rapaz entrando, e você olhava, e você desenhava um coraçãozinho, né, no caderno, botava uma flechinha, botava o nome dele, botava na boca de um sapo e costurava, não era assim? Não. Fazia lá o coraçãozinho. Porque ali estavam seus afetos, a sua paixão. É isso que está dizendo. O que Lucas está dizendo para nós é o centro da nossa vida, das nossas paixões, o que nos move é uma coisa só: Cristo.
a sua vinda, a sua glória, o louvor do Senhor. Conhecer a Deus e torná-lo conhecido na terra. Isso é o que nos move. O texto vai dizer que isso os movia e eles anunciavam o testemunho da ressurreição. Veja, a ressurreição era o grande problema para o Sinédrio, mas eles continuavam anunciando o testemunho da ressurreição. E o Senhor em todos fazia habitar abundante graça. O texto diz que, veja, porque eles não estavam conectados a esta vida meramente, eles tinham a alma e o coração conectados a algo infinitamente maior, eles viviam e falavam com poder, e não havia entre eles nenhum necessitado, porque eles não tinham apego, eles distribuíam as coisas igualmente entre si. Eles depositavam aos pés dos apóstolos à medida que havia necessidade. E o texto encerra com um exemplo concreto. Um indivíduo judeu da ilha de Chipre que é convertido ao Senhor e ele vende a sua propriedade, ele deposita aos pés dos apóstolos e agora ele dedica a vida completamente à obra. Junto com Paulo, Barnabé se torna apóstolo aos gentios, prega o evangelho aos gentios, é usado por Deus para discipular Paulo. Quando ninguém teve coragem de chegar perto de Paulo, Barnabé saiu da sua casinha, foi lá e botou Paulo embaixo do braço. Vem cá que eu vou te apresentar aos apóstolos. E é ele que introduz Paulo. E daqui a pouco estão ele, Paulo, assentados no conselho da igreja de Antioquia, quando o Senhor aponta a necessidade de que os gentios eles ouçam o evangelho, e o Senhor dá sabedoria àquele conselho para enviar Paulo e Barnabé. E nós estamos aqui porque um Barnabé pegou Paulo, botou embaixo do braço, porque se não houvesse um Paulo e um Barnabé, o cristianismo seria só uma seita judaica. Seria só um braço do judaísmo. Ele não teria chegado para os gentios. Deus havia vocacionado, Deus havia predeterminado desde a eternidade, e aqueles homens simplesmente se colocaram nas mãos de Deus. Mas o Senhor predeterminou tantas coisas sobre mim, sobre você, e apenas algumas aplicações para finalizarmos. Nós precisamos aprender a viver pelas Escrituras. Nós precisamos nos firmar na palavra de Deus e anunciá-la. Quanto mais cheios da palavra formos, mais cheios do poder de Deus e do Espírito Santo de Deus nós seremos. Ao transbordar a palavra, nós transbordamos o Espírito. Nós devemos perseverar no anúncio do Evangelho, ainda que haja perseguição, porque nos firmamos no poder de Deus e porque a nossa lealdade é exclusiva a Cristo. Mas nós também devemos perseverar na comunhão dos santos, que nos leva à unidade da fé. Devemos ter conversas na palavra. Devemos aprofundar o nosso conhecimento de Cristo e desejar mais e mais isso. Mas também precisamos perseverar na oração. É um aspecto do qual nós precisamos crescer, compartilhar uns com os outros as necessidades diante do Senhor. Mas nós também devemos nos manter no interesse firme de uns pelos outros. No mundo de individualismo, no mundo de privatização, quando eu falo de privatização, é em que a vida ela é colocada numa caixinha e cada um vive a sua dentro daquela teologia ado a ado, cada um no seu quadrado. O Senhor diz, olha, existem mandamentos uns aos outros e não somos igreja se não vivermos isso. Nós precisamos sair de um aspecto que acontece muito em nossas igrejas. Nós nos tornamos grupos fechados. O sentido de igreja é exatamente o oposto disso. O nome eclesia significa tirados e enviados para fora. Nós somos tirados do mundo, nós somos conectados no Evangelho e nós somos enviados para fora. Nós não somos um grupo fechado, uma bolha. Nós somos um organismo vivo que cresce.
A ideia é de que nós somos ligados à videira. A raiz da videira é o que corre em nós. Portanto, nós nos tornamos o quê? Ramos dessa videira. Já viu como a videira cresce? Ela se espalha. Ela vai cada vez mais para as extremidades. É imperativo que nós cresçamos, mas não apenas nos expandindo. É necessário que cresçamos como uma igreja doxológica, adoradora, que sabe viver o louvor e a adoração a Deus em meio a todas as circunstâncias, fazendo a leitura do mundo. Por fim, essa igreja que vive dessa maneira, ela é uma igreja cativante. Ela goza da simpatia do povo, porque ela é uma igreja cativante. O termo bíblico para a igreja, nesse sentido de cativante, são dois: ágatos e kalos. Ágatos é aquilo que é bom, mas a igreja não é simplesmente boa, ela também é kalos, ou seja, ela é boa. Mas não só é boa, ela parece boa. E ela possui uma atratividade cativante. Ela cativa e ela atrai com o evangelho. Alguns têm procurado atrair com outras coisas. Com gelo seco, com malabarismos, com roda gigante, sei lá. Tem muita coisa. Uma determinada igreja, num determinado lugar, alguém me dizia que estava fazendo fila para entrar no templo. De jovens. Fazendo fila. Porque estava tão lotado que não cabia todo mundo. Então fez uma fila e o pastor anunciou, quando acabar o show, aí o povo sair, a gente começa o outro. E eles estavam ali na fila para entrar. Eles estavam sendo cativados pelo show. O show de Truman. Eles estavam sendo cativados pelo show. Se formos cativados pelo show, se formos cativados por qualquer coisa que não seja o evangelho, é para isso que somos cativados, ou seja, é para isso que vamos viver. E é a isso que nós vamos servir. E isso é mero modismo que passa, e quando passa fica um vazio. Mas se formos cativados pelo evangelho, ele é o poder de Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe, irmãos, e aplique a sua palavra ao nosso coração com graça.